Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. De regresso então para mais um ano letivo. No dia que estou então a fazer este vídeo, enquadra-se no primeiro vídeo do ano letivo 2016-2017 e vou então iniciar este ano letivo no canal do Mocho, no YouTube, com um vídeo sobre a disciplina de Matemática A, no tema da trigonometria, no 11º ano, com o novo programa, e neste vídeo vou-me então propor a fazer a demonstração da lei dos senos. Para esse efeito, eu vou-me servir então aqui de um triângulo, inscrevi este triângulo numa circunferência, eu vou fazer aqui algumas marcações no triângulo, nós temos ali os vértices do triângulo, os pontos A, B e C, vou marcar ali em A assim aquele ângulo que eu vou designar como o ângulo em A, em frente a este ângulo A eu vou designar como o lado do comprimento A pequeno, depois vou designar aqui este ângulo aqui em B, como o ângulo em B, e em frente a este ângulo eu vou designar o comprimento do lado AC como B pequeno, e vou fazer a mesma coisa aqui neste ponto C, onde vou designar aquele ângulo, ali há de ser o ângulo C, e em frente a este ângulo terei aqui o lado AB, cujo comprimento vou designar como a letra C pequena. O que eu vou fazer neste vídeo é um pouco diferente daquilo que vocês têm no vosso manual, ou seja, da demonstração que é apresentada no manual. Eu prefiro esta demonstração que eu vou apresentar aqui neste vídeo, assim também ficarão mais ricos, porque tem a demonstração que vem no manual e tem esta que é, quer dizer, vai bater na mesma coisa, mas o processo de demonstrar é ligeiramente diferente. Então, para esse efeito, eu vou começar pelo seguinte, vou começar aqui por este vértice do triângulo aqui em B, vou começar aqui por este B e vou traçar um diâmetro da circunferência que passa, obviamente se é um diâmetro tem que passar no centro e passa também neste ponto B. E então farei isso, terei assim aqui, vou marcar um diâmetro da circunferência, passa ali em O e então interseta a circunferência neste ponto que eu vou designar como ponto T. Depois também vou criar este segmento TC, de modo a que, reparem, eu obtenho aqui este triângulo BCT, que é um triângulo retângulo em C, devido à propriedade que foi estudada no 9º ano, onde nós temos que um triângulo inscrito numa semicircunferência é sempre um triângulo retângulo. E agora aqui a ideia é que, reparem que este ângulo do triângulo aqui azul em T, é exatamente igual, em termos de amplitude, é exatamente igual àquele ângulo ali em A, porque este arco aqui, este arco BC, ou seja, aquele ângulo ali em T e aquele ângulo ali em A são ângulos inscritos do mesmo arco, logo, se são ângulos inscritos do mesmo arco, a sua amplitude é exatamente a mesma. Esta foi uma propriedade que vocês trabalharam no 9º ano. Ou seja, aquela amplitude eu vou designar também como a amplitude do ângulo A. E agora vou trabalhar aqui um pouco de trigonometria. Se eu me colocar assim aqui em cima do ângulo A, e se eu pensar no seno de A, ou seja, no seno daquele ângulo A, o seno é exatamente igual ao cateto oposto, e reparem que o cateto oposto há de ser o lado BC, ou seja, aquela letrinha que eu designei como A pequeno, a dividir então pela hipotenusa. E reparem que a hipotenusa deste triângulo BTC é exatamente o seu diâmetro. Então vou designar como há de ser BT, mas vou então designar como 2R, ou seja, o dobro do raio, que há de ser então o meu diâmetro. E esta primeira ideia está conseguida. Reparem que eu nesta igualdade posso então resolver esta igualdade em função do dobro do raio, ou seja, em função do diâmetro, e obteria então que 2R seria exatamente igual a A sobre o seno de A. Tudo bem. Eu agora vou apagar aqui este triângulo azul que fiz e vou imaginar outro triângulo. Vou apagar para a figura não ficar muito confusa depois. Vou apagar esta ideia e vou desenhar agora um novo triângulo, mas vou começar esta viagem partindo de outro vértice. Neste caso vou partir aqui de C, e vou fazer mais um diâmetro, ou seja,
Vou descer, passa ali no centro da circunferência, interseta a circunferência neste ponto, vou designar esse ponto como T, e depois vou criar aqui um outro triângulo. Vou criar aqui este triângulo assim de TA, de modo a fazer um triângulo, a construir um triângulo retângulo, devido àquela propriedade da circunferência, onde diz que um triângulo inscrito em uma semicircunferência há de ser sempre retângulo. E agora reparem que se eu pensar neste ângulo aqui em T, e se pensar neste arco aqui AC, né? Neste arco aqui AC, eu tomo então a seguinte ideia, quer dizer, este ângulo aqui em B e aquele ângulo ali em T têm a mesma amplitude, visto que são ângulos inscritos deste mesmo arco AC. Então eu poderei designar este ângulo aqui como o ângulo que tem a mesma amplitude que aquele ângulo B. Pensando então exatamente da mesma maneira, ou seja, colocando-me aqui em cima do ângulo e pensando no seno de B, ou seja, no seno daquele ângulo ali em B, eu poderei então dizer que seno de B há de ser igual ao cateto oposto, e o cateto oposto a B há de ser então este lado AC, que eu designei como B pequeno, a dividir então pela hipotenusa, e a hipotenusa deste triângulo retângulo há de ser nada mais que TC, que volta então a ser o meu diâmetro, que poderei então designar como 2R. Resolvendo então esta igualdade em função de 2R, eu poderei dizer que 2R há de ser então igual a B sobre o seno daquele ângulo B. Tudo bem? Passemos então a uma terceira inferência, que é aquilo que depois me vai dar para eu apanhar exatamente a lei dos senos. Vou voltar então aqui a apagar este triângulo que desenhei aqui a roxo. Vou apagá-lo assim. Vou voltar a colocar ali o ângulo em A que sem querer, né, apaguei. Bati na ideia partindo de B, bati na mesma ideia partindo de C, agora vou fazer exatamente o mesmo processo, mas partindo deste ponto A, vou então designar aqui, vou desenhar o diâmetro da circunferência, partindo de A, passa ali em O, passa exatamente ali em O, atinge aqui o ponto T, e depois vou unir T aqui a B, ficando então com este triângulo, que há de ser um triângulo retângulo, mais uma vez tenho um triângulo inscrito na semicircunferência. E agora reparem que eu posso pensar neste ângulo aqui, e no arco que suporta este ângulo, que há de ser aqui este arco BA, e reparem que este ângulo aqui e o ângulo em C são ângulos inscritos do mesmo arco, ou seja, terão a mesma amplitude. Então eu posso designar este ângulo, aqui em T, como a mesma amplitude que o ângulo C, e voltar a trabalhar a ideia do seno deste ângulo. Poderei então dizer que seno daquele ângulo C há de ser igual ao cateto oposto a C há de ser o comprimento da AB, que eu designei como C pequeno, a dividir pela hipotenusa, que volta a ser o diâmetro, obviamente, então terei 2R. Resolvendo esta igualdade em função do diâmetro, 2R, eu terei que 2R há de ser igual a C sobre o seno daquele ângulo C. Tudo bem. Agora reparem, nós temos que o diâmetro é exatamente igual a estas três frações. Logo, então reparem no seguinte, se eu tenho que A é igual a B e se tenho que o mesmo A é igual a C, eu posso então inferir daqui que B há de ser igual a C, ou seja, esta fração terá de ser igual a esta fração e terá de ser igual a esta, porque todas elas são exatamente iguais ao comprimento do diâmetro. Ou seja, é aqui que nós chegamos exatamente à lei dos senos. A lei dos senos diz-nos mesmo isto. Num triângulo qualquer que seja, não precisa ser retângulo, pode ser um triângulo qualquer. Reparem que este triângulo ABC que eu coloquei aqui é um triângulo qualquer, não é especial, não é retângulo, não é isósceles, é escaleno, e os ângulos, por acaso não tem aqui nenhum ângulo obtuso, mas poderia ter, e a lei funciona exatamente da mesma forma, ou seja, esta lei dos senos é verdade para qualquer triângulo. Então, basta agora igualar estas razões, ou seja, a lei dos senos diz-nos que A sobre seno
daquele ângulo ali em A, há de ser igual então a B sobre o seno daquele ângulo em B, e ainda há de ser igual a C sobre o seno daquele ângulo em C, e ainda posso dizer que estas razões são exatamente iguais ao comprimento do diâmetro de uma circunferência que circunscreve esse triângulo. Ou seja, todas estas razões serão iguais a 2R. E teremos então aqui a lei dos senos. Nos vossos manuais, penso que aparece a lei, mas invertida, basicamente é a mesma coisa, e olhar para estas igualdades desta forma há de ser a mesma coisa que inverter as frações. É assim que aparece aqui estaria sobre 1, né? Eu podia inverter, é exatamente a mesma coisa. Ou seja, eu podia escrever seno daquele ângulo em A sobre A, né? E estou a inverter as razões, seria igual a seno daquele ângulo em B sobre B, e ainda seria igual a seno de C sobre o comprimento daquele lado C, que seria igual ao inverso do diâmetro da circunferência onde o triângulo se encontra inscrito. Esta é então a lei dos senos. Esta foi a demonstração que eu utilizei para provar esta lei dos senos. Vocês no vosso manual encontraram outra em função das alturas, mas eu gosto mais desta e também decidi fazer esta porque vocês conhecerão a outra no vosso manual. Aqui conhecem uma ideia, bate na mesma coisa, mas num processo ligeiramente diferente, e penso que só vos enriquece terem duas abordagens para a mesma ideia. Fico então por aqui, é sempre um prazer enorme poder ajudar-vos e desejo, desde já, votos de um ano letivo pleno de sucessos. Um abraço a todos e até um próximo vídeo.